Olá, tudo bem com vocês? Gente, eu tô péssima nessas introduções. Antigamente eu ainda fazia a mãozinha aqui, mas... Enfim, quis mudar e não sei. Então me digam o que vocês estão achando. Se vocês gostavam mais quando eu começava com a mãozinha, ou se vocês estão gostando dessas aberturas diferentes a cada vídeo. E cada vez eu faço de um jeito e é nóis. Bom, eu hoje tenho uma notícia muito boa. Ele chegou! E tá com marcador, porque no caso eu tô lendo meu próprio livro. Os livros chegaram, eu fiz uma live na sexta-feira, tá aqui no canal, eu vou deixar aqui no card pra vocês irem lá assistir o unboxing do livro. Eu aproveitei e contei algumas coisas, mostrei algumas coisas do livro, foi uma live bem legal, o pessoal que tava participou bem, então vai lá assistir, tá bem bacana, e ver um pouquinho mais sobre esse livro muito fofo. Olha isso, gente, diz como é que a pessoa tem maturidade pra essas coisas. Eu tô muito apaixonada, eu não consigo parar de cheirar e abraçar e beijar ele. Eu já vou começar falando o seguinte, o vídeo de hoje vai ser longo. Eu sei que meus vídeos geralmente já são longos, mas esse eu já tô avisando logo de cara. Normalmente eu só descubro que o vídeo ficou longo no final, mas esse eu já sei que vai ficar, porque eu tenho bastante coisa pra discorrer. Faz 4 dias que eu tô escrevendo o roteiro dele, e o roteiro ficou acho que com 6 páginas, então tem bastante coisa pra eu discorrer hoje, que é bastante importante. Faz uma pipoquinha, senta aí, assiste o vídeo, tá bem legal pra você que gosta de escrever, pra você que gosta de saber um pouco mais do processo das coisas, esse vídeo é bem bacana. Era pra ser um vídeo só de personagens, mas como eu falei, é um vídeo que já tá muito longo pelo roteiro, então eu resolvi dividir em 2. Vamos ter 2 vídeos de formatação de personagens de Ciranda do Destino. Por quê? Teoricamente, Ciranda do Destino tem 12 personagens centrais, mais vários personagens secundários, tá? Então, hoje eu vou falar sobre os 8 personagens que são os que foram adaptados dos personagens da novela, né? Os personagens que eram da fanfic, que eram da novela. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a criação dos personagens originais, os personagens que não eram da novela e que eu criei especialmente pra fanfic e, obviamente, pro livro também. Hoje a gente vai falar exclusivamente da parte de adaptação dos personagens, não de criação, adaptação. Eu já citei algumas vezes aqui no canal, na época que eu era o canal com a Ana ainda, que 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. Isso é uma informação muito conhecida. E se vocês pegarem pra analisar os personagens, vocês conseguem fazer a ligação entre os personagens de 50 Tons de Cinza e os personagens da obra Crepúsculo. Então existem semelhanças entre o Christian e o Edward, entre a Anastácia e a Bella, entre o amigo lá da Bella, acho que chama José, e o Jacob. Eu não lembro agora todos os personagens, não sei o nome. Acho que a única que eu lembro é a Mia, que é a irmã do Christian, que é a Alice. Então, se você souber que é uma fanfic de Crepúsculo, você consegue fazer a ligação entre os personagens, porque não tem como você desvencilhar totalmente. Aqui em Ciranda do Destino é o mesmo caso. Qual foi a primeira coisa que eu fiz no dia que eu resolvi fazer a adaptação? Eu sentei, eu fiz a lista dos personagens, todos os personagens que apareciam na fanfic, e vi quais desses personagens eu iria trazer pro livro, quais precisariam de modificações. A novelinha Carrossel, ela tem 17 alunos, tá? São 17 crianças e 8 são centrais na trama. 8 são os protagonistas da fanfic da For the Love of My Family, que é o Paulo, a Alicia, o Mário, a Marcelina, o Daniel, a Carmen, o Jorge e a Margarida. Esses 8 personagens, obviamente, teriam que vir. Mas, além deles, tem outras 9 personagens que são da turminha. Um deles eu precisava trazer, que era o Jaime. O Jaime, ele tem uma participação da metade da história pra frente, uma participação muito grande. Então esse era um personagem que eu precisava trazer. Mas os outros 8, não exatamente. Eu cogitei, a princípio, não trazer esses 8 personagens, não trazer mais nenhum, deixar só os 4 casais e o personagem que fosse derivado do Jaime. Mas eu achei que ia ficar muito chato. A trama fica só entre eles 4, não teria mais ninguém pra rotacionar na história. Mas eu achava que trazer mais 8 personagens era muita coisa, considerando que teria os filhos que vinham no futuro, as aparições dos pais dos personagens, e eu achei que ia ficar uma trama muito extensa. O que eu fiz? Eu condensei esses 8 personagens em 4 personagens. Nenhum deles é exatamente inspirado em nenhum dos personagens. Eles fazem porque assim,
Esses 8 personagens, eles têm participações em momentos importantes da história, que eu poderia passar para outras pessoas, mas o que eu fiz? Peguei as participações da Valéria e da Maria Joaquina e coloquei numa personagem só, que eu chamei de Valéria, mas eu chamei porque eu gostava desse nome mesmo, tá? Eu queria fazer uma personagem com esse nome e aproveitei. Eu peguei as participações do Davi e do Cirilo e condensei num personagem chamado Ricardinho. E eu peguei as participações da Laura e da Bibi e condensei numa personagem chamada Luana. Peguei as participações do Coque e do Adriano e condensei num personagem chamado Thomas. E, é claro, tem o Jaime, que ele virou o Rodrigo, mas eu não vou falar sobre isso agora. Ele é um personagem que eu tive que desenvolver. Os outros, eles são mais... Eu só tenho aquela pinceladinha, porque eles não aparecem muito assim centrais na trama. O Rodrigo não, o Rodrigo ele tem uma participação maior, mas eu vou falar disso mais pra frente. Então agora vamos à parte longa do vídeo, né? A parte de transformação dos personagens. Então, como eu falei, os personagens são esses daqui. E a primeira coisa que eu precisei adaptar neles foi os nomes. Começando pelo primeiro casal, que é o Paulo e a Alicia. Tinha uma brincadeira que eu precisava seguir, tá? Na trama, os filhos deles, os gêmeos, eles têm os nomes começados com P e A, porque eram as iniciais dos pais, Paulo e Alicia, P e A. Então, eu mantive essa brincadeira para manter o nome, né, dos personagens. E eu não sabia muito bem que nome usar, mas eu já comentei isso, acho que no outro vídeo. Também já comentei quando eu fiz o vídeo sobre Paixões Gregas, sobre a série de livros, vou deixar aqui inclusive. Eu amo mitologia grega, eu amo tudo que tem a ver com mitologia grega. Então eu tava com um nome na cabeça na época que era Aquiles. Eu gosto muito desse nome. E aí eu resolvi chamar então o personagem de Aquiles, é um nome bem diferentão. Então eu precisava de um nome com P para personagem feminina. Aí eu dei uma fuçada, fui testando algumas coisas e eu escolhi Paola. Não dá um shipper name decente? Não. Eu não consegui formar até agora um shipper name de Paola e Aquiles, Paquiles, Aola, enfim, não deu um nome de shipper decente, a gente segue o baile e é isso aí. Depois a gente tem o Mário e a Marcelina. Eu queria manter os nomes com M porque tem uma brincadeira na trama. Os filhos deles chamam Milena e Marcos, então eles têm a brincadeira, eles são chamados de família MMs. Então para isso eu precisava manter nomes com M. Eu fucei, testei algumas combinações e eu gostei da sonoridade que ficava Manu e Mal, Manuela e Maurício, e optei então por esses nomes. Eu tenho um negócio que eu sempre também gosto de deixar um nome da história original. Eu fiz isso com Amor aos 16, aqui, Amor aos 16. Eu mantive o nome Davi, que é o nome de um dos personagens de Carrossel, só que eu troquei ele de personagem. E eu fiz isso em várias outras também que estão em adaptação. E aí dessa vez eu resolvi manter o nome Daniel. Por quê? Eu já tava com o nome Lana na cabeça e eu tinha resolvido que eu ia trocar o nome da Carmen por Lana. E não tem um nome que tava combinando. Eu testava nomes. Gente, eu não tô pensando em shipper name. Shipper name não deu um que presta. Mas eu tava testando a sonoridade dos nomes juntos e não tava dando nenhum certo. E aí eu testei Daniel e Daniel ficou legal. Então ficou Carmen e Daniel viraram Daniel e Lana. E por fim, no Jorge e na Margarida, eu não tinha nenhuma regra, nenhuma brincadeira pra seguir. E eu lembrei de um casal da Malhação que eu gostava, que era o João e a Vicky. E o nome de shipper deles ficava Jovic. E a Vicky, às vezes ela era chamada de Vicky Vigarista na novela. E pela trama que eu ia desenvolver pra personagem, esse apelido Vicky Vigarista ficava legal. Então eu resolvi chamar os dois, né? Então ficou o João Miguel e a Victoria, pra poder usar como nome de shipper Jovic pros dois. Inclusive é o único casal que tem shipper name decente desses 4, porque do resto... Agora, pra eu poder explicar a parte das adaptações, vai vir spoiler da história, tá? Porque não tem como eu falar das adaptações sem soltar spoiler do que acontece. Então se você por acaso... não quer spoiler, se você vai ler o livro, se você não quer saber o que acontece no final do livro, na trama do livro, antes de ler, para o vídeo aqui. Inclusive, eu tô deixando aqui nos comentários o link pra comprar o livro, tá? O link pra comprar na Amazon, o e-book. E eu coloquei o livro físico à venda na Shopee.
porque o pessoal acha mais fácil comprar pela internet do que comprar direto comigo, entendo totalmente. Então tem aqui o link para os dois, para você comprar o e-book e para você comprar o livro físico. Os dois estão aqui na descrição, então vai lá, compra, lê o livro e aí você volta aqui para terminar de assistir o vídeo, tá bom? Então a gente vai começar pela adaptação do Paulo, que virou Aquiles. Ele foi o personagem que vou falar que me deu mais trabalho, ele foi o primeiro personagem que eu fiz a parte de adaptação, porque ele é um personagem extremamente central. Eu acho que ele é o personagem mais central da trama. Todas as tramas, de certa forma, passam por ele. Então, foi o personagem que eu precisei desenvolver primeiro. Muitos dos personagens da novela que eu usei, eles não tinham quase nada de história de fundo, tá? Eles eram muito pouco mostrados as histórias de fundo dele na novela e depois no filme, enfim. Então eu tive muito espaço para criar. O Paulo não foi um desses personagens. A família dele é muito mostrada, e então eu tinha que mudar e eu tinha que tomar um cuidado. Como eu já expliquei, Amor aos 16 também era uma fanfic de Carrossel. Com isso, esses 4 casais também estavam lá, tá? Então eu tinha que tomar muito cuidado na adaptação dessa história para não ficar uma cópia de Amor aos 16. Tem o Paulo e a Alicia e a Marcelina lá, então eu queria que a história do Aquiles ficasse diferente da história do Gabriel na trama. A primeira coisa que eu pensei é, qual é a trajetória desse personagem? A trajetória desse personagem é, ele se casa com o amor da vida dele, ele tem 3 filhos, o caçula está no espectro autista e ele posteriormente descobre que ele mesmo tem uma doença neurológica e é convidado para ser parte de um grupo de estudos sobre essa doença. E por conta do caçula dele ser neurodiverso, estar no espectro autista, ele aceita participar desse grupo de estudos. E ele abandona a família e some por anos. Então eu precisava chegar em algumas coisas. Como ele vai ter uma irmã, sem ficar parecendo Gabriel e Antonella? Qual seria a história de fundo da família dele? Como seria a personalidade dele? E como isso levaria ele a querer uma família? As 4 perguntas se respondem um tanto juntas, tá? O Aquiles, ele foi abandonado quando ele era bebê pelos pais biológicos, então ele foi adotado e criado pelo irmão da mãe dele, que tem uma filha, que é a Manuela, que foi criada como irmã dele, então eu resolvi o imbróglio dos irmãos, que também era muito importante para essa trama, não tinha como o Aquiles e a Manuela não serem irmãos na trama. O Aquiles, ele é um personagem marrento, ciumento, só que assim, a parte de ser peralta, encrenqueiro, que eu coloquei um pouquinho no Gabriel, eu deixei de fora, porque nessa trama ela não agregava nada, não acrescia nada. Era só um detalhe que ia ficar parecendo o Paulo e eu deixei de fora. Como ele foi abandonado pelos pais biológicos, o grande sonho do Aquiles é ter uma família dele, é casar, é ter filhos e é ser um bom pai. E isso também vai ajudar a criar conflitos, esses aspectos vão ajudar a criar conflitos na trama, com o Pietro quando o Pietro vier do futuro. O Pietro é o filho do Aquiles e da Paola. Então é isso, ele foi abandonado, foi criado pelos tios, que são os pais adotivos dele, sofre pelo abandono dos pais biológicos, tem uma ligação muito forte com a prima irmã, que é a Manu, e ele quer ter muito uma família. E ele está disposto a tudo por essa família, que leva ele a agir da forma que agiu. E aí agora a gente então vai pra Paola, que era a Alicia. A Alicia é uma dessas personagens que eu falei que é meio carta branca, tá? É uma personagem que a gente não vê muito sobre a família dela na novela, não vê praticamente nada. A gente só conhece o jeito dela, mas a gente não conhece a história de fundo dela. Então foi uma personagem que eu já tive que criar toda a trama dela na fanfic e foi praticamente dar Ctrl+C, Ctrl+V e importar aqui pro livro. O que eu mudei mais foram questões da própria personagem, questões de personalidade, enfim. Eu tomei, obviamente, alguns cuidados pra Paola não ficar uma cópia da Valentina. O primeiro cuidado que eu tomei foi: a Alicia, na novela, gosta muito de futebol, gosta muito de skate, gosta muito de fazer coisas que são ditas de menino, né? Consideradas de menino. E a Valentina é assim. Então, dessa vez eu trouxe isso de uma forma diferente. A Paola gosta muito de basquete, ela conhece o Aquiles jogando basquete quando eles eram crianças, e foi assim que eles ficaram amigos e posteriormente se apaixonaram. Então, dessa vez eu tirei skate, tirei videogame, tirei futebol. Dessa vez eu coloquei o basquete, porque também é uma coisa que eu gosto. A Paola, ela também é uma personagem bastante insegura. A Alicia é uma personagem muito forte, e ela tem os momentos de fragilidade dela, mas ela é uma personagem que ela tá nem aí para as opiniões alheias, e ela é muito pra frente, muito cabeça dura e cabeça aberta ao mesmo tempo.
E a Paola ela é diferente nesse ponto. Os pais dela viajam muito, é um representante comercial e uma fotojornalista. Então, ela não tem carinho dos pais, ela foi criada por uma avó ranzinza, ela é emancipada para poder viver sozinha, para os pais poderem ficar viajando. E então ela é uma personagem muito carente, ela é uma personagem muito insegura, ela é uma personagem que busca muito ter amor e ter carinho. E assim como Aquiles, ela quer muito ter uma família dela, né? Isso é um ponto em comum entre os dois. Quando o Pietro chega do futuro, né, na trama, ele não conta que ele é filho da Paola e do Aquiles. Ele fala que ele é filho do Aquiles, porque vocês vão ter que ler pra descobrir, tá? Não vou ficar dando todas as informações também. Isso deixa ela ainda mais insegura, desperta um lado ainda mais inseguro na Paola. E aí que eu vou falar a primeira coisa que é muito legal. Eu tive que trabalhar a maioria dos personagens em duas fases distintas. Com 17 anos e depois com 45 anos. E a Paola de 17 anos e a Paola de 45 anos são completamente diferentes. Enquanto a Paola de 17 anos é uma personagem totalmente insegura, ela tem uma marra, mas eu já vou falar um pouco sobre isso. A Paola de 45, ela já é uma personagem totalmente independente. Ela já foi mãe, criou 3 filhos sozinha, porque até boa parte da trama a gente não sabe o que aconteceu com Aquiles, a gente acha que Aquiles realmente deu no pé e abandonou a família. Então ela criou 3 filhos, sendo o caçula neurodiverso. Então ela passou por muita coisa e isso transformou ela numa fortaleza, numa rocha. Ela sofre ainda pela partida do Aquiles, mas ela já tem uma outra cabeça. Ela não vive mais na ideia de conto de fadas. Então escrever essas duas personagens foi muito interessante. É a mesma personagem, mas em 2 aspectos diferentes. Porque essa Paola firme e independente, ela rui no momento em que o Pietro some. Quando o Pietro volta no tempo. Então eu tinha que tomar o cuidado de não serem 2 personagens iguais, apesar de ser a mesma pessoa. Cada uma das personagens tem uma bagagem e tem uma situação diferente. Então era quase como escrever 2 personagens diferentes. Era muito interessante. Eu também quis manter o estilo de vestuário, tá? Na novela, a Alicia tem um estilo feminino, mas que não é tão frufru. Da Paola, eu quis manter um estilo, ela se veste muito com cores escuras, roupas largas, boné, tênis, e ao longo da história, apesar de a gente não poder ver isso, acontecem transformações sutis no estilo dela, e isso é citado. Por quê? A Paola usa a roupa, essa aparência, como um escudo. Ela não quer que as pessoas vejam que ela é uma pessoa frágil, uma pessoa, enfim, que tem sentimentos frágeis. Então ela se esconde atrás de roupas escuras, enfim, de uma aparência ameaçadora para afastar as pessoas. Conforme ela vai criando confiança, conforme vão acontecendo as coisas na história, e ela vai desenvolvendo uma autoconfiança, as roupas dela começam a mudar. Ela começa a se mostrar de outro jeito. Não que ela vire uma princesinha ou uma menininha, mas ela começa a ter cor nas roupas, enfim. Isso é citado no livro e foi uma coisa que eu achei bacana trazer pra personagem. É importante vocês saberem isso, gente. Muita coisa que eu tô falando aqui, talvez vocês não consigam ler no livro. Por quê? Quando a gente cria um personagem, eu já mostrei pra vocês, tem um vídeo sobre a ficha de personagens, então imagina que eu fiz tudo aquilo que eu falei com todos os personagens. Não tem como eu mostrar tudo isso no livro, não tem como colocar. Então, vocês têm que captar nas entrelinhas essas coisas que eu tô falando. Agora a gente vai pra Manu, que era a Marcelina. O básico eu mantive, tá? Ela tem uma relação muito próxima e ela tem uma admiração muito grande pelo Aquiles, né, pelo irmão mais velho. Tanto que quando o Aquiles vai embora, eles já são adultos, já têm famílias, ela se fecha pro mundo, a Manuela se fecha e depois de um tempo ela some também. Boa parte do livro eu já vou avisar vocês vão ter muita raiva da Manu e do Aquiles, porque vocês vão simplesmente achar que eles abandonaram as famílias deles, tá? Mas não é bem assim. Ela é filha de um casal muito apaixonado, muito feliz, ela tem uma vida muito boa, ela foi criada como irmã do Aquiles e ela é completamente apaixonada pelo amigo de infância, que é o Maurício. Na novela, eu achava a personagem Marcelina muito apagada e submissa. Ela tem um gênio brabo, a gente viu porque ela teve uns ranca-rabo aí na novela,
mas grande parte do tempo ela tava ou defendendo o Paulo ou chorando porque o Paulo tinha feito maldade com ela. Eu trouxe pra Manuela alguns elementos da Gina Weasley. Não a Gina Weasley dos filmes, também vou fazer um vídeo sobre isso, mas a Gina dos livros. A Gina é filha caçula, depois de um monte de irmãos, e ela tem que se impor, né, pra não ser massacrada pelos 6 irmãos mais velhos. Então, pra Manuela, eu trouxe alguns elementos da Gina. Ela é uma personagem muito segura de si, ela tem uma língua muito ferina, ela dá umas tiradas no Maurício, que tem hora que eu fico meio até assim. E ela tem um sarcasmo natural, não é aquele sarcasmo escrachado, não é um sarcasmo que nem o da ela, da personagem ela, que eu vou apresentar depois. A Manuela tem um sarcasmo mais natural, ela tem um jeito de falar que ela te derruba. Ela não é uma personagem que ela tem muitos conflitos na parte adolescente, tá? A parte adolescente dela, como eu falei, ela vem de uma família muito feliz, não tem do que reclamar. Então, na fase adulta, o negócio é um pouco diferente. Ela foi atrás do Aquiles, né, pro estudo que o Aquiles foi, e ela deixou a família dela pra trás. Mas por que ela deixou a família dela pra trás? O Aquiles entrou por causa do Paulinho, né? Mas por que ela foi? Ela foi por causa do Aquiles? Ela foi por causa dos filhos dela? Então, até o finalzinho da trama, a gente só consegue a resposta exatamente do que a Manuela fez bem no finalzinho da trama. Então, os conflitos que não tinha lá atrás, eu coloquei aqui na frente. Então, a gente vai pro Maurício. Ele também foi um personagem que eu precisei fazer poucas alterações. Na novela, o personagem, né, o Mário, ele começa com uma família desestruturada, que é o pai, a madrasta e a irmã, e no final eles são uma família feliz. Uma coisa. Quando eu peguei o personagem pra adaptar pra Amor aos 16, eu chamei ele de Eric, e o Eric, eu não quis trazer esse negócio de cachorro, não cabia na trama, e pra também não ficar uma cópia do Mário. Aqui no Maurício não, tá? O Maurício, se ele puder, ele beija cachorro na boca. O Maurício, ele é o amante dos animais. E ele tem um cachorro na novela, né? O Mário tem o Rabito. E aqui na história, o Maurício tem o Magrelo, que é o cachorro dele, que fica grudado nele o tempo todo. E uma coisa que a gente vê na novela é que o Mário é apaixonado pela Marcelina e a Marcelina é apaixonada por Mário desde que eles tinham 8 anos de idade. Não vamos entrar nesses méritos de carrossel. Por mais que eles tenham sido ignorados, e enfim, no filme, a gente traz isso. Então o Maurício, ele tem, né, uma família também muito bem estruturada e tal. Um pai, uma mãe, 2 irmãos. E o pai dele é amigo de faculdade do pai da Manuela. Eles têm uma clínica veterinária juntos. Então o Maurício conhece a Manuela desde que nasceu e é apaixonado pela Manuela desde sempre também. E vocês que se virem aí. Como eu falei no caso da Manu, o Maurício não é um personagem que tem grandes conflitos prévios. Ele vem de uma família feliz. Então, quando a gente chega no Maurício adulto, a coisa é um pouco diferente. Porque ele perde o pai logo depois que a filha dele nasce, que a Milena nasce. E aí ele tem que criar responsabilidade, assumir a clínica. E aí, depois de um tempo, o Aquiles vai embora. E aí ele tem que segurar a barra dos sogros dele, da Paola, né, que foi abandonada com 3 filhos, e da própria esposa, que tá meio surtada. E aí, também, depois a Manuela vai embora, e aí ele meio que tem que segurar a barra de tudo. Então, no futuro, na juventude, ele é descrito como um cara muito otimista, ele é muito brincalhão, ele tem uns apelidos meio loucos, as frases de efeito dele também são péssimas, mas ele, o tempo todo, a Manuela fala que ele é o cara mais otimista do mundo. O Maurício adulto é totalmente diferente. É uma pessoa azeda, amargurada, que já apanhou muito da vida, já sofreu muito. Então ele é uma pessoa mais seca. Então também escrever esses 2 personagens foi uma diferença muito grande e também foi muito gostoso. Eu adorei essa experiência de escrever o mesmo personagem em 2 fases, em 2 situações totalmente diferentes. Agora, esse casal, o Daniel e a Carmen e, obviamente, o Daniel e a Lana, foi um pouquinho mais complexo, porque pra fazer a adaptação deles, eu tive que montar a história dos 2 primeiro pra depois desenvolver as histórias separadas. Eu vou começar falando o seguinte, na trama a gente também não sabe muito sobre a família do Daniel na novela. Da Carmen a gente sabe do Daniel quase nada. O que a gente sabe é que ele é um cara muito inteligente, é um grandioso nerd, super certinho, quer fazer as coisas tudo bonitinho. E no final da novela a gente vê que ele
cria lá a ONG da Patrulha Salvadora. Então, quando eu fui criar a storyline na fanfic, o que eu pensei? A Carmen e o Daniel, que são dois personagens inteligentes e certinhos, criam um plano de vida pra traçar para ter certeza que as coisas vão dar certo na vida deles. E é esse plano que ferra com o negócio inteiro. Lá o Daniel quer ser, né, quer fundar essa ONG, a Patrulha Salvadora. Aqui no livro, o Daniel, ele é um físico, ele estuda física, ele trabalha para a NASA, e ele quer fazer uma grande descoberta que possa mudar o futuro da humanidade. E ele tem uma relação muito difícil com o pai dele. O pai dele é um ex-militar que cobra dele uma perfeição quase sobre-humana. Então ele tem esse desejo de ser perfeito, de acertar tudo e de fazer algo grandioso. E por ter essa relação difícil com o pai, ele não quer ter uma família. É diferente da Lana. O Daniel, ele tem duas prioridades na vida. Uma é a carreira, é fazer essa grande descoberta, e a outra é ficar com a Lana e ser feliz com ela. Mas para ser feliz com ela, ele precisa fazer o que deixa ela feliz. A Lana, né, que é inspirada na Carmen, lá na novela, a Carmen, ela tem uma vida bem difícil, bem pobre. Os pais têm um relacionamento que parece um ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E tem um irmão que é um figurante, assim, ó, enfim, é uma criança que fica sentada na cama, só. E, particularmente, eu gosto mais da Carmen nos filmes. Na novela, eu achava ela meio sonsa, sofredora, só chorava o tempo todo, pelo amor de Deus. Quando eu fiz a adaptação, o que eu trouxe dessa história? Ela continua sendo uma personagem muito inteligente, muito certinha. Os pais, dessa vez eu não coloquei irmão de figuração, ela tem o pai e a mãe, eles não são pobres, mas não têm uma vida abastada. Os pais dela ralam muito e a mãe dela cobra ela muito por causa disso. Então ela, assim como o Daniel, ela tem um desejo de perfeição. Mas esse desejo não é tão doentio quanto o do Daniel. Do Daniel o negócio ali é pesado. Ela quer ter uma família, que é diferente do Daniel, que com a relação ruim que teve com o pai, decidiu que não queria ter filhos. Ela, por causa da relação difícil com a mãe, quer ter filhos. E como ele quer fazer ela feliz, né? Vocês já viram, né? Não existe versão futura da Lana na fanfic, porque o que gera toda a situação da máquina do tempo. A Lana morre quando o filho deles é pequeno, quando o Eric é criança. Ela sofre um acidente com ele e morre. E o Daniel fica louco e cria a máquina do tempo porque ele quer voltar e salvar ela. A versão adulta do Daniel é um personagem completamente desestruturado. É um personagem que vai e volta. Ele se perdeu totalmente depois da morte da esposa. Ele abandonou o Eric. Ele se perdeu do sonho dele da NASA. E a única coisa que ele quer é recuperar a Lana. Então ele é um personagem que vai e volta e não tem estrutura e surta a maior parte do tempo. Também foi um personagem muito gostoso de escrever, porque acabou que ele é um personagem denso, ele é um personagem muito humano, tanto que a maior parte das pessoas acaba passando um pano veiaco e torcendo muito pro Daniel, gosta muito do Daniel, porque ele se torna um personagem 100% humano. Ele é um personagem que tem muitas falhas, muitos erros, vai aprendendo e vai sofrendo, enfim. Não dá pra falar muito sobre o Daniel, porque senão eu acabei também dando muito spoiler, tá? Mas também foi bem legal descrever o Daniel, como ele é um personagem que o pessoal gosta muito, e é o personagem que mais se transforma, né, ao longo da história. Tanto na versão de 17 anos, quanto na versão de 45, ele é o personagem que mais aprende, mais se transforma, mais passa por experiências e então com isso conquistou muito o público. E aí a gente vai chegar no último casal, que eu acho que a definição do termo fandom. Foi um casal que nunca teve nada na novela, nenhum indício, e quando eu entrei na época das fanfics já era um casal que estava em quase todas. E enfim, é o Jorge e a Margarida. Vamos começar pelo Jorge, né, que virou o João. Na novela, ele é tipo o Draco Malfoy. Ele é uma peste, pé no saco, ninguém aguenta, você tem vontade de fazer que nem a Hermione e socar a cara dele a cada 5 minutos. No filme, ele começa a dar uma melhorada. Obviamente, a personagem vai envelhecendo, ninguém continua igual era com 8 anos de idade, com 15, 16, 20, sei lá. A gente espera que não, pelo menos. Então, na FIC a gente vê o Jorge, né? Ele ainda tem as frescurinhas dele, mas ele não é um cara tão babaca, estúpido. Ele tem o orgulho. Acho que o traço mais marcante do Jorge que eu trouxe pro João é o orgulho. Ele é um personagem extremamente orgulhoso. E é isso que leva na fanfic ele a se separar da Margarida e tirar a filha dela e afastar ela da mãe. Qual é a história de fundo do João que eu criei?
Ele é da família mais rica de Bosqueiro, da cidade de Bosqueiro. Ele estudou a vida toda em São Paulo, num colégio de alta elite. E aí o pai dele adoeceu. E mesmo que eles continuem sendo a família mais rica de Bosqueiro, eles perderam muito status, muita pose, e isso leva ele a ser desprezado pelos colegas da escola. E é aí que ele conhece a Vicky, que ele se aproxima da Vicky, que é a personagem que era da Margarida. A Vicky é uma personagem que eu literalmente criei do zero, tá? Literalmente não, né? Tem alguma coisinha, mas a Margarida é outra desses personagens que eu falei que a gente não vê quase nada na novela. A gente sabe que ela veio do interior, que ela é chamada de caipira. Ela se mudou pra cidade por causa do emprego do pai. E na novela ela é bem Maria vai com as outras, e no filme ela é mais uma das personagens mal aproveitadas que só ficou ali pra encher tempo. Mas a informação que a gente tem no final da novela é de que a personagem virou modelo. E isso foi usado em várias fanfics, inclusive minhas. E então, na fanfic, na For the Love, a Margarida ela tava se tornando uma grande modelo quando ela engravida da ela, se casa com o Jorge e se torna mãe. Quando ela resolve voltar para a carreira, ela recebe uma proposta para trabalhar fora. É aí que ela e o Jorge se divorciam e ela perde o contato com a filha e some para sempre. Essa era a trajetória da personagem, e aí eu precisava então criar uma história que condizesse com essa trajetória. Então, pela criação da família, que nem eu fiz no Aquiles, ela veio de São Paulo, a Vicky nasceu em São Paulo, ela nasceu no bairro Casa Verde. E aí aqui eu quero fazer um parênteses, porque quando eu pesquisei 2 anos e meio atrás, o bairro Casa Verde era apontado como um bairro de periferia de São Paulo, tá? Em vários lugares. Aí, essa semana, acho que eu fui dar uma pesquisada de novo e tá aparecendo como um bairro de classe média alta. Então eu não faço ideia, enfim, culpei a internet. A mãe da Vicky é cozinheira em casa de família. O pai dela era um operador de máquinas que morreu quando ela era pequena. Então a Vicky foi criada por outras pessoas, ajudando a cuidar do irmão mais novo, e ela tem o grande sonho de ser cantora. Ela é uma garota muito confiante, muito cheia de atitude, ela é muito firme nos propósitos dela e ela tem um coração muito bom. Tanto que ela vai estudar na mesma escola que o João, lá em São Paulo, porque a patroa da mãe dela coloca ela na escola. Por isso que ela ganhou o apelido de Vicky Vigarista, como eu falei lá no começo. E ela é esnobada pelo João, mas quando o João perde, enfim, a pose lá dele, é ela quem estende a mão pra ele. E aí, quando o João resolve voltar a estudar em Bosqueiro, ele chama ela e ela vai junto. Eu sei que é uma situação esquisita, você não aleatoriamente convida um colega de escola pra ir morar com você e estudar com você, mas a história é minha, vocês que lutem de novo. Então, quando a gente começa, a gente conhece, né, a Vicky e o João dessa forma. O João ainda é um personagem orgulhoso, tem um comportamento meio arrogante, meio distante. A Vicky, ela é uma personagem mais dura, mas não sabe lidar muito com os próprios sentimentos. E aí ela já chega confrontando isso, então ela já se vê muito mexida pela ela, ao mesmo tempo que ela se mantém distante do João. Quando eles se tornam adultos, fica totalmente diferente. Como no futuro o João e a Vicky tiveram um divórcio muito feio, ela foi embora, deixou ela, o João, ele meio que despirocou na época, ele negligencia um pouco a ela, eles brigam muito porque ela não aceita a situação, ela culpa não só a Vicky por ter ido embora, mas o João por ter deixado ela ir. E aí o João se casa de novo e tenta fazer com que isso apague as dores dela, mas não apaga. Então ela e o João brigam o tempo todo. Então o João, ele é um personagem muito orgulhoso, mas depois que a ela vai embora, ele perde essa parte do orgulho e vai atrás da Vicky. E aí a gente descobre o que aconteceu com a Vicky, que a Vicky, na verdade, o João já tinha ido atrás dela uma vez, logo que eles se separaram, e ela acabou engravidando. E aí ela teve um filho, só que como ela estava em outro país, ela se casou com uma pessoa para não ser deportada, e essa pessoa é um tanto louca. Aqui eu quero fazer um parênteses, gente. Na história original, na fanfic, eu tinha colocado esse relacionamento abusivo que a Vicky vivia, mas lá eu coloquei um abuso sexual. Quando eu fui fazer a adaptação, eu resolvi não colocar, porque eu não queria ter que censurar o livro, colocar uma censura mais alta no livro. Então, ela vive um relacionamento abusivo com esse cara, mas esse cara descrevia ele como um maluco que via ela, sei lá, como um passarinho. Ele nunca tocou nela, mas ele mantinha ela meio que em cativeiro. Vocês vão entender melhor quando ler a história, mas eu quis pontuar isso. Da personagem que só queria saber da carreira,
enfim, cheia de atitude, ela se torna uma pessoa mais apagada. A única motivação dela é proteger o filho, que é o Benjamin, e buscar ajuda pra poder fugir. Ela busca o João. Também não vou contar tudo, vocês vão ter que ler pra descobrir, tá? Então foram essas as adaptações que eu fiz. Eu não posso falar muito mais, até porque o vídeo já tá muito longo. Mas foram as principais adaptações. Como eu falei, se você conhece Carrossel, se você pegar esse livro para ler, você sabendo que é inspirado, você vai conseguir captar as semelhanças entre os personagens. Você vai poder olhar e falar assim, tá, esse aqui é o Paulo, essa aqui é a Alicia, enfim, você vai conseguir identificar essa parte. Mas foram essas as mudanças. Eu ia falar sobre o Rodrigo nesse vídeo. O Rodrigo é o personagem que era o Jaime, mas como a motivação dele tá no próximo vídeo, que é uma personagem original, eu vou deixar pra falar no próximo vídeo, tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Esses vídeos estão dando um puta trampo pra fazer. Como eu falei, foi 4 dias escrevendo esse roteiro, agora eu tô faz quase 1 hora gravando, vai ser mais um tempo ali editando. Então, assim, deixa aqui o joinha, comenta o que vocês acharam, se inscreve no canal. A ideia desses vídeos é ajudar quem quer escrever um livro, quem tá começando a escrever, tá criando personagem, ou quem que nem eu tem uma fanfic que quer transformar em livro. Tô dando algumas dicas de como fazer isso. Não tem uma fórmula mágica, mas você vê o que os outros fizeram, te ajuda a fazer também. E eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? Então lembra de curtir, deixa aqui seu comentário, se inscreve no canal, porque tem mais vídeo vindo. Diz aí o que mais vocês querem ver. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!